Bem-vinda ao verão. Amém. Irmãs, eu vou falar da minha estação preferida. É a estação que começa após a primavera. É uma estação onde as temperaturas elas são elevadas. E é uma estação, para quem, por exemplo, mora no hemisfério norte, o verão é uma estação muito desejada. Porque o frio é tão intenso que quando as pessoas que moram nesse hemisfério, eles contam os dias para chegar no verão. Porque é uma estação onde as pessoas podem sair de casa, onde as pessoas podem encontrar com seus amigos, podem ir para o parque, podem viajar, é o período de férias. Então, assim, é uma estação, desde já podemos ver que é uma estação muito abençoada. A gente pode encontrar na igreja essas altas temperaturas que nós encontramos no verão. As estações, irmãs, elas fazem parte de um ciclo natural. Como diz o nome, é um ciclo. Isto é, todas as estações, elas têm um início e elas têm um fim. Se por um acaso você está vivendo uma estação há muito tempo, a mesma estação há muito tempo, tem alguma coisa errada. Porque toda estação tem início e tem fim. Tem situações que é Deus quem muda as estações. Mas tem muitas vezes, sou eu e você que podemos prolongar aquela estação na nossa vida. Eu passei por uma experiência, acho que todas nós temos muitos invernos para compartilhar, porque todas nós passamos por invernos, né? E uma experiência que eu tive de um inverno bem prolongado. Ele tinha tudo para ser um inverno eterno. Um inverno, Deus realmente me tirou da minha zona de conforto, me colocou num lugar completamente longe de tudo que eu tinha de mais, que eu mais amava, de tudo que era dos meus serviços, da minha família, dos meus amigos. Comecei a ter problemas de âmbitos familiares, passei por coisas que eu jamais imaginei que eu ia passar e comecei a me sentir inadequada para servir. E aquilo realmente me machucava, porque eu já desfrutei que o que dá sentido à minha vida é o servir à igreja. E não poder servir realmente me deixava, não sentir adequada para servir realmente me deixou muito triste, muito desanimada. No último congresso, a gente aprendeu sobre a comunhão exclusiva com Deus e sobre a leitura da palavra. Desde então, irmãs, eu venho praticando. Independente do meu desânimo, independente da minha tristeza, independente se eu tenho vontade ou não, eu decidi ter a minha comunhão exclusiva com Deus. E eu decidi ter meu tempo com a palavra. E numa dessas comunhões, no meio desse inverno, eu estava lendo a palavra. E tinha uma frase da palavra de um devocional que eu leio, que é o Alimento Diário, que falava assim: nós não cedemos para o diabo. Em um momento ou outro, podemos até ser atingidas e enfraquecer. No entanto, somos aquelas que perseveram e não desistem. Irmãs, daquele momento em diante, eu percebi que eu poderia ficar prostrada no meu inverno. Eu poderia ficar chorando no travesseiro por dias e dias. Mas eu decidi resistir. Eu decidi me levantar. E naquela manhã eu escolhi que eu não queria mais viver aquele inverno. Eu tomei uma decisão. E muitas vezes a gente fica muito na autocomiseração, né? Ai, Senhor, por que comigo? Coitada de mim, passar por isso de novo. Mas assim, irmãs, as nossas decisões podem mudar a nossa vida. E naquela manhã eu tomei algumas decisões. Eu decidi me reerguer. E eu decidi me levantar. Eu decidi que eu queria começar a viver uma linda primavera. Aí, toda a nossa vida, se a gente não sair da nossa passividade, a gente entra naquela roda daquele hamster. Onde a gente corre e não vai para lugar nenhum. E no final a gente está no mesmo lugar. Mas, irmãs, cabe a nós tomar essas decisões. Eu decidi que eu não ia temer o inimigo. E eu decidi que eu não ia recuar. Eu decidi que eu ia viver
Cristo junto com a igreja. Eu decidi, irmãs, me apegar firmemente à palavra. Não era se eu tinha vontade ou se eu não tinha vontade. Eu decidi me apegar firmemente à palavra. Eu decidi ter encontros exclusivos com Deus. Eu decidi buscar ter um viver de oração. Também decidi ter um pouco mais de Cristo a cada dia. Irmãs, todas essas decisões, elas fizeram com que, pouco a pouco, dia após dia, o meu inverno ele tivesse fim. E por causa das minhas decisões, começaram a brotar as primeiras florzinhas de primavera. Mas é que o que eu quero mostrar para vocês, irmãs, é porque muita coisa depende das nossas decisões. Não fique esperando, Senhor, me tira desse inverno, Senhor, de forma passiva. Nós precisamos tomar as decisões. Nós precisamos nos apegar firmemente à palavra, buscar uma vida de oração, estar junto com as irmãs, estar junto vivendo a vida da igreja. E todos os dias desde então, eu fiz e refiz essas escolhas. Porque, na verdade, essas escolhas elas são diárias. Nós escolhemos diariamente o que nós vamos querer. Eu tive uma experiência essa semana antes de vir para cá, que aconteceram um monte de situações que me deixaram triste. E naquele dia, eu falei assim, hoje eu não estou com vontade, eu estou com vontade de ficar na minha cama, deitada, chorando um pouco. Aí, de repente, eu recebo uma mensagem de uma irmã que eu não tinha intimidade nenhuma. Mas ela mandou uma mensagem assim e falou, irmã, eu posso ir na sua casa para você orar por mim? Irmãs, eu não sentia que eu precisava abrir minha casa para orar por ninguém. Na verdade, o que eu sentia nossa, que desânimo, como eu estou cansada, como eu estou triste, tendo piedade de mim mesma, né? Mas eu respondi para a irmã, claro, irmã, pode vir, lógico, pode vir, irmã. Limpei meu rosto, minhas lágrimas, enxuguei, preparei minha casa. Em 15 minutos ela estava na minha casa. E a experiência que eu tive, irmãs, ela precisava orar comigo. Mas, na verdade, eu sabia que Deus mandou aquela irmã na minha casa, porque eu precisava mais dela do que ela de mim. No final das contas, aquela comunhão, eu senti tão abraçada por Deus, irmãs. Eu senti tão curada e tão liberta, que são essas pequenas decisões que podem nos fazer prolongar o nosso inverno ou dar fim ao nosso inverno. Uma outra coisa que desde o primeiro congresso a gente tem vivido, experienciado, é que a obediência precede os milagres. Quando você obedece, você vivencia milagres. Quando você obedece, você tem bênçãos na sua vida. Que às vezes a gente passa por um período cheio de conflitos. É um período sem chuva, em sequidão, sem frutos, com inimigos perseguindo você por todo lugar que você vai. Mas, irmãs, olha o que diz em Levíticos 26. Olha as bênçãos que precedem a obediência. Eu vou ler para vocês aqui. Levíticos 26, do versículo 3 ao versículo 9. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. A terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Irmãs, imagina para um lavrador que tem uma terra, aí tudo que ele planta não colhe nada, né? Mas assim, aqui fala que a sua terra, se você obedecer, você vai ter colheita. E aqui diz que a árvore do campo vai ter o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Isto é, são muitas sementes que vai dar. Comereis o vosso pão a fartar, irmãs, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, e deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. E pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Irmãs, olha quanta bênção que a gente tem quando a gente obedece. São muitas bênçãos. Muitas vezes a gente fica assim, Senhor, a gente passa por um período de seca e tal, a gente acha assim, Senhor, faz chover. Senhor, me dá um fruto. Senhor, faz esses inimigos que estão atrás de mim serem derrotados. Mas, irmãs, vocês têm obedecido? Vocês têm ouvido a voz de Deus?
Vocês têm ouvido e obedecido a voz de Deus? Vocês têm ouvido a voz dos profetas? Os profetas são aqueles que falam por Deus. Às vezes a gente não consegue ouvir a Deus, mas os profetas a gente consegue. Então, irmãs, para desfrutar dessas bênçãos, nós precisamos obedecer. Muitas vezes eu não sinto que devo abrir minha casa, eu não sinto que eu devo abrir minha boca para apresentar outra pessoa. Irmãs, aqui mostra que não depende do teu sentimento. Para você desfrutar de bênção, depende da tua obediência. Outra coisa que o verão proporciona é que é uma estação onde chove muito. É a estação, na verdade, que mais chove. E por causa da chuva, as árvores elas são verdes, elas são frondosas. São aquelas árvores tem árvores bem grandes que proporcionam sombra, né? E por isso que muitas vezes nós que estamos vivendo no verão, nós podemos servir de sombra para outras pessoas. E a sombra no sentido positivo, porque sabe aquele dia, irmãs, que está quente, aí você vai andando na calçada que tem mais sombra, né? Você vai de uma calçada para outra, porque é o lugar que você quer refúgio, que você quer descanso, né? Então, assim, quando a gente vive o verão, nós podemos ser sombra para aquelas pessoas que estão aflitas. Nós podemos ser sombra para aquelas pessoas que estão precisando de descanso. Eu que já passei pelo verão e pelas outras estações, e vocês que passaram pelas outras estações, já voltaram as folhas, já voltaram os frutos, aí agora já tem vida, já tem força, então agora é hora de cuidar de outras pessoas. Agora é hora de você ser refúgio para outras pessoas. Irmãs, nesse mundo, as pessoas elas estão como ovelhas sem pastor. Elas estão perdidas, elas estão aflitas e estão exaustas. Eu acho que eu nunca ouvi falar tanto em suicídio como se está ouvindo agora. Oh, Senhor Jesus. Durante o seu dia, você tem noção de quantas pessoas passam por você que estão nessa condição? Quantas pessoas ao seu redor estão precisando de ajuda, estão precisando de um acalento, estão precisando de um carinho, estão precisando de uma palavra, e a gente nem sabe, né? Irmãs, agora, no verão, é hora de sair de casa. É hora de sair ao encontro às pessoas. Verão não é mais a hora de ficar dentro de casa, esperando alguém vir cuidar de você. Não, agora é hora de sair. Nós estamos vivendo um momento de que muitos milagres estão acontecendo por obedecer a Deus e os seus profetas. Então, irmãs, agora é hora de sair para orar pelas pessoas. Agora é hora de onde quer que você estiver, você pode fazer. Posso orar por você? Nós podemos ser sombras, irmãs, para essas pessoas que estão exaustas. Nós podemos ser. Por onde você estiver, ofereça uma oração. Essa oração, com certeza, ela pode mudar o destino da pessoa que recebeu a oração. A gente tem um Deus, a gente viu durante todo esse dia, que a gente tem um Deus tão maravilhoso. E essas pessoas ao nosso redor muitas vezes não conhecem esse Deus. Mas nós podemos abrir a nossa boca para levar esse Deus a essas pessoas. Esse Deus que um dia entrou em nós e deu sentido à nossa vida, ele pode entrar na vida das pessoas também. Só que depende de cada uma de nós. Irmãs, é tempo do verão agora. É tempo de aquecer os corações das pessoas. É tempo de abraços quentinhos, irmãs. Tantas pessoas frias, tantas pessoas no inverno rigoroso, tantas pessoas que no meio do inverno congelaram. Irmãs, agora é tempo de abraços quentinhos. É tempo de abraços suados. É tempo de você ser luz para uma pessoa que está numa estação com menos luz. Oh, Senhor Jesus. No primeiro congresso das mulheres, o de 2017, nós falamos da importância de termos amigas irmãs. Irmãs, essa estação não podia ser uma estação melhor para viver a vida da igreja junto com as nossas amigas irmãs. E mesmo que o Senhor, na verdade, Ele não vai permitir que todas as suas amigas elas estejam na mesma estação que você. Porque, na verdade, o que Ele quer é que com as amigas irmãs, uma possa ser sombra para a outra. Uma possa encorajar a outra. Uma possa apacentar a outra. Oh, Senhor Jesus.
Irmãs, a gente sabe que vão existir momentos de desânimo, que vão existir momentos de tristeza, que vão existir momentos de desânimo. Mas agora é hora de nos unirmos com as nossas amigas irmãs. Agora, mas queria alertar para uma coisa. Que tipo de conversa você tem com as suas amigas irmãs? Você tem se juntado para potencializar coisas negativas? Ou você tem se juntado para falar coisas positivas, para encorajar? Por que vocês têm se juntado? Para que vocês têm se juntado? Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãs. Porque o meu falar e o seu falar, ele pode acalmar ou agitar as águas. Ele pode inspirar ou pode contaminar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Irmãs, ó Senhor Jesus, que sejamos dessas pessoas que onde a gente abre a nossa boca, seja com as nossas amigas irmãs, onde quer que o Senhor nos leve, mas que seja para acalmar o coração das pessoas. Ó Senhor Jesus. Irmãs, eu fui procurar no Google sobre o verbo igrejar. Eu não encontrei essa palavra no Google, mas não podia explicar melhor o que é o verão se não é o igrejar. Irmãs, o igrejar é viver a igreja. A igreja não é um templo, não é um prédio. A igreja, igrejar, é estar junto daquelas que de coração puro invocam o Senhor. É cuidar, é ser cuidada. Igrejar é servir, é se sentir útil. Igrejar é juntas caminhar para o mesmo alvo. Igrejar é fazer parte da família de Deus. Que maravilha fazer parte da família de Deus. Irmãs, isso é um bálsamo. Imagina você no inverno, não tem com quem contar. Você tem a sua amiga irmã para te ajudar no meio de um inverno rigoroso. Graças a Deus pela família de Deus. Só que o que eu quero falar aqui é que a sua amizade precisa fazer sentido para a igreja. A sua amizade, ela precisa ser santificada. Não é que você não pode sair para tomar um sorvete, para viajar juntas, para conversar, para desabafar. Mas, irmãs, nós precisamos nos juntar para orar e jejuar umas pelas outras. Nós precisamos nos juntar para vamos viajar e vamos para uma conferência juntas. Vamos para o Congresso das Mulheres juntas. Vamos apacentar aquela família juntas. Irmãs, é para isso que serve a amizade na igreja. Oh, Senhor Jesus. No inverno, irmãs, nós somos ajudadas que nós precisamos ter uma íntima e profunda comunhão com Deus. E nós precisamos sim estender as nossas raízes. E isso é essencial para a nossa vida cristã. Mas eu sozinha dentro da minha casa, tendo apenas uma relação íntima e profunda com Deus, é incompleto. A gente passa por inverno, a gente passa por dificuldades, mas quando a gente está na igreja e a gente passa por inverno e outonos rigorosos, a gente passa de uma forma diferente, porque nós temos a igreja. A minha vida, ela se tornou completa por causa da igreja. E viver uma vida com as minhas amigas irmãs me tornou completa. A igreja tornou a minha vida completa. Graças ao Senhor. Uma roupa, irmãs, ela só é resistente porque elas têm o fio de trama, que é a linha vertical, e tem o fio, a urdidura, que é o fio horizontal. A trama tipifica a sua relação com Deus. É necessário e é essencial você cultivar essa relação com Deus, sua e Deus. Mas também é de essencial importância você cultivar essa relação horizontal, que é você com a igreja. E por isso, é por causa dessa relação de trama e urdidura que o tecido se torna resistente. Imagina se só tivesse o fio vertical. Se passa uma faca, qualquer sensibilidade, assim, ela arrebenta todos os fios. O que você é? Nenhum tecido você se tornou a ser. Mas se existe a trama e a urdidura, aquele tecido se torna resistente. Isso é, nós nos tornamos mulheres fortes. Nós nos tornamos mulheres seguras. Naquele versículo de Levítico, que eu não li até o final, mas fala assim que 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Sabe o que isso significa, irmãs? Que nós juntas nós somos mais fortes. Eu sozinha não consigo perseguir ninguém e não consigo vencer o inimigo, mas 5 vão perseguir 100.
e 100 vão perseguir a 10.000. E os vossos inimigos cairão à espada. Isso significa que nós precisamos umas das outras. Nós precisamos viver tudo isso na igreja. Oh, Senhor Jesus. A minha prioridade, irmãs, ela mudou. Os meus conceitos mudaram. E a igreja hoje mudou a minha vida. E ela deu sentido à minha vida. Oh, Senhor Jesus. E nesse verão, na verdade, todas as estações, irmãs, se a gente passar na igreja, os nossos outonos, os nossos invernos vão ser muito menos rigorosos. Porque nós temos umas às outras. Porque nós temos a igreja. Irmãs, e com a igreja, a nossa vida é muito mais feliz. Amém.